Olá, querido aluno, querida aluna, que satisfação poder estar aqui com você para a gente dar início a esse semestre, a esse ano de muito aprendizado. Ai, que coisa boa! Seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Ana. Eu estarei com você nessa disciplina que é muito gostosa, a disciplina de comportamento organizacional. Nós começaremos com o tema o indivíduo e a sociedade. E que bom podermos estar juntos, né? Mais um semestre. Espero que você esteja bem, que você esteja com saúde, você e a sua família, para que a gente possa então seguir por essa jornada que é tão importante para cada um de nós, que é o processo ensino-aprendizagem, não é? E eu quero poder compartilhar com você dessa jornada, contribuir um pouquinho com você, você comigo, e a gente juntos poder fazer dessa disciplina uma disciplina muito produtiva, muito cheia de excelentes aprendizados. Então eu conto com você, tá bom? Bom, então para a gente começar, eu quero te chamar lá no quadro para darmos uma olhadinha em algumas informações importantes. A primeira delas é com relação à competência da unidade, isto é, quais são os conhecimentos e as habilidades que você vai adquirir ao final dessa disciplina, ao final da nossa teleaula. Então, é esperado que você passe a entender o conceito de comportamento organizacional, identificando a relação que existe entre indivíduo, sociedade, organização, além de conhecer também as variáveis sociais, políticas e culturais dos indivíduos e as formas de promover qualidade de vida nas organizações. Então, nessa nossa teleaula, a gente vai trabalhar alguns pontos importantes. Nós vamos trabalhar as variáveis do comportamento organizacional, a relação que existe entre indivíduo, sociedade e a organização e também a influência do comportamento humano nas organizações. Olha só quanta coisa gostosa a gente vai poder discutir, né, trabalhar juntos, refletir. E olha só que bacana, ó, eu vou me movimentar agora e eu quero te chamar a atenção para um ponto também muito importante. Nós vamos estar juntos nas próximas teleaulas, né? Essa e mais 3 teleaulas. E nós vamos trabalhar temas que eu tenho certeza que são muito estratégicos para a sua formação enquanto profissional da área de gestão de pessoas, de recursos humanos. Nessa nossa teleaula, a gente vai falar sobre o indivíduo, a pessoa humana, a gente vai falar sobre o indivíduo, a sociedade, a organização, alguns conceitos importantes sobre a organização. Na nossa segunda teleaula, a gente vai falar também sobre liderança e motivação. Olha só que 2 conceitos fundamentais. Na terceira teleaula, relações interpessoais. Falaremos sobre grupos, equipes, como é que é você fazer parte de um grupo, de uma equipe. E na nossa última teleaula, nós vamos falar sobre qualidade de vida no trabalho. Olha só quanta coisa legal a gente vai aprender juntos, né? E que bom, a professora aqui se movimentando e a gente juntos também nesse conhecimento que nunca para, que também é movimento. Vamos começar lá no quadro, a gente pensar um pouquinho? Bom, eu te levo então a refletir sobre algumas questões. Por que será que você, que vai lidar com as pessoas, é importante saber sobre o comportamento organizacional? Por que a gente estuda esse campo de conhecimentos? O que abrange, quais ferramentas que envolve? Será que a psicologia pode ajudar? Por que a psicologia está aqui? O que é a psicologia? Garanto que você já buscou se informar sobre a psicologia. Quem sabe você aí não quis fazer psicologia, ou quem sabe você também não é um pouquinho psicólogo aí no dia a dia, com uma família, com os amigos, no trabalho. Então, o que a psicologia pode contribuir? Se falamos em comportamento dentro das organizações, estamos falando de pessoas e elas são diferentes, não são? Somos diferentes uns dos outros. Por quê? O que faz com que nós sejamos tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão próximos, tão semelhantes? E nós também vamos nos perguntar o que é a cultura e o que é o clima organizacionais. O que esses conceitos têm a ver com o comportamento organizacional e a comunicação nessa relação toda? Qual é a importância de se comunicar no mundo, de um modo geral, dentro das empresas, pensando aí em você, futuro profissional da área da gestão.
Então, temos muito o que conversar. Vamos lá. O indivíduo, a sociedade e a organização. Bom, independente de qualquer característica que uma organização venha a ter, seja ela grande ou pequena, pública ou privada, seja ela conservadora ou moderna, né? Não tem como deixarmos de pensar que elas só funcionam porque existem pessoas, né, que buscam fazer com que essa organização seja competitiva, com que ela ofereça seus produtos e serviços para o mercado, com que ela inove, não é assim? Então, como é importante as pessoas para que as empresas possam funcionar. Só que a gente entende que as pessoas, elas não vêm de uma maneira ali isolada, né? Ou de uma forma em que basta você enxergar as pessoas que você já consegue conhecê-las. Não. As pessoas, elas vêm com os seus jeitos de ser, com as suas histórias de vida, e elas vão se agregando às experiências que elas vão vivendo naquele universo organizacional. Então, quando a gente pensa, né, nas pessoas, a gente não pode descartar as relações. Vamos ao quadro. Bom, é fundamental, então, entender como as pessoas desenvolvem as suas relações humanas, que irão definir também as suas relações interpessoais. Então, a gente sabe que as pessoas, elas são únicas, elas têm relações umas com as outras, e essas relações, elas vão influenciando significativamente a pessoa como um ser singular. Então, aí nós chegamos em alguns eixos que são a base da compreensão do comportamento humano nas organizações. O primeiro eixo é o indivíduo, este ser tão complexo que, né, somos cada um de nós, esse ser que tem o seu próprio jeito de funcionar, a sua personalidade, a sua história de vida, não é assim? Só que esse indivíduo, ele vai, ao mesmo tempo, influenciar o lugar onde ele está e ser por esse lugar influenciado. Há aqui uma relação de troca, né? Uma relação mútua. E onde as pessoas estão? Estão no trabalho, dentro das empresas, nas organizações, nos ambientes. Só que nós também temos um terceiro eixo, que é a sociedade. Todos nós somos submetidos a esse cenário macro, né, que tem as suas formas de ser, as suas regras e que, portanto, impacta significativamente tanto no cenário organizacional quanto na vida dos indivíduos. Então, a gente não pode pensar em estudar as pessoas sem observar o espaço onde elas estão, o meio ao qual elas vivem, elas convivem, né, o trabalho, a sociedade. Mas, na nossa disciplina de comportamento organizacional, a gente vai, né, tentar trabalhar de um modo didático para a gente entender cada uma dessas dimensões. E eu te convido a olhar para o quadro para a gente começar a falar sobre o indivíduo. E aí, falando sobre o indivíduo de um modo singular, a gente cai num conceito que é muito explorado pela psicologia, especialmente, e que certamente você já ouviu falar, que é o conceito de personalidade. Quando a gente fala em personalidade, a gente já entende que a personalidade, ela implica naquilo que é único e singular de cada um de nós. Então, ela pode ser definida como a forma de pensar, sentir, expressar-se e agir, que, combinados, transformam-se em padrões únicos de comportamentos de cada pessoa, tornando cada indivíduo um ser único. Bom, ainda que a gente chegue ao mundo e nesse mundo a gente passe a conviver com grupos, com as pessoas, primeiro com a família, depois a gente amplia a nossa convivência com os amigos, no trabalho, na escola, não é assim? E a gente vai recebendo essas influências sociais, ainda assim, nós vamos captando essas informações, interpretando essas informações e nós vamos, a partir delas,
transformando, né, cada um de nós num sujeito, num ser único e particular. Então, a personalidade, ela vem tentar traduzir isso, né, com a ideia de que nós, cada um de nós, temos um conjunto de características que são marcantes e que determinam o nosso jeito de pensar, ser, né, agir, sentir, e que a partir daí vai diferenciar um do outro. Né, a gente consegue identificar, né, as características de uma pessoa, de outra, aquilo é um traço da personalidade de fulano, e assim a gente vai se identificando. Só que, por mais que a gente fale em características que são marcantes, em padrões, em traços de personalidade, a gente nunca pode pensar que a personalidade ela é fixa, que a gente aprende a ser de um jeito e a gente vai ser desse jeito para o resto da vida. Não! Nós somos seres em movimento, a gente se transforma o tempo todo, né? Nós somos seres que estamos em constante crescimento, em constante transformação. Olha só que bacana, a gente se movimenta. E a personalidade, então, ela nos leva a entender que ao mesmo tempo que a gente é único, a gente também é muito próximo das pessoas às quais a gente convive, porque a gente se influencia mutuamente. Tanto que a psicologia, ela vai chamar um conceito que é o biopsicossocial para entender como é que funciona, né, o indivíduo humano. Então, a gente é biológico, psicológico e social e essas dimensões em interação. Então, a gente percebe o quanto que a personalidade é um conceito que vai sendo construído. E há ainda, né, um outro conceito, né, um outro ponto que constitui a nossa personalidade, que são os valores. Veja, os valores, né, inclusive os valores pessoais, eles começam a ser aprendidos na infância, lá no início, né, nos primeiros grupos que a gente vai convivendo, a família, depois vai ampliando para outros grupos, não é assim? Então, esses valores pessoais começam a ser aprendidos nesse meio social, mas eles vão se moldando de acordo com os valores dos grupos sociais em que estamos inseridos. Então, quer dizer que a gente aprende novos valores. E os valores, eles acabam sendo aquelas crenças, né, que se tornam muito importantes para nós. E eles guiam as nossas decisões no cotidiano. Há algumas pesquisas que classificam os valores em dois tipos. Os terminais, que são aqueles que se referem a objetivos finais que a gente deseja alcançar. Por exemplo, um valor que eu tenho, que eu prezo é a saúde. Quem não preza a saúde nesses dias atuais, não é? E aí nós temos os valores instrumentais, como aqueles que se referem aos meios para alcançar esses objetivos finais, para alcançar os terminais. Então, se eu tenho como um valor terminal a saúde, eu posso, né, ter como um valor instrumental, por exemplo, a disciplina pessoal, né, o estilo de vida saudável. E há ainda as atitudes. A gente pode dizer que as atitudes são a manifestação de parte da nossa personalidade, né? É a nossa forma de agir e reagir frente a um estímulo, né, frente a uma pessoa, frente a um objeto, a uma ideia. Então, as nossas atitudes, elas vão se refletir nos comportamentos. Mas a gente erra ao achar que quando a gente faz algo, aquele algo vem de maneira isolada, de maneira nenhuma. As nossas atitudes, elas abrangem as outras funções humanas que estão nela compostas, né? Nessas atitudes, a gente tem nas atitudes, né, a composição de outras funções. Então, quando a gente vai colocar uma ação em prática, a gente pensa essa ação, ou seja, o fator cognitivo. Também a gente sente ao fazer, ou seja, a gente se implica com aquela ação, que é o fator afetivo, até que a gente então coloque em prática o agir, que é o fator comportamental. Então, o que a gente pode concluir? Que essas funções humanas, elas estão interligadas e ao fazer, a gente também pensa, a gente também sente, a gente também toma decisões, porque nós somos seres integrados e nós temos então várias dimensões, né, que nos abrangem e que estão em interação. Deu para perceber a complexidade que é o ser humano? Então a gente vai precisar entender isso para que a gente possa avançar.
Bom, a psicologia é a chamada ciência do comportamento. A psicologia é um campo de conhecimentos, né, que ajuda a compreender um pouquinho esse ser humano que é tão complexo, que é tão múltiplo, que apresenta, né, tantos conceitos, né, tantas variáveis. E a gente vai utilizar a psicologia para a gente poder compreender também alguns pontos importantes do comportamento organizacional. Mas o que é a tal psicologia? O que a gente pode levar em consideração quando a gente pensa nesse campo científico? Vamos ver? A psicologia, então, enquanto ciência, assim como qualquer ciência, refere-se a um objeto de estudo. Então, toda ciência, ela estuda um fenômeno da realidade. Com a psicologia não é diferente. E a psicologia, ela tem como objeto de estudo a concepção de ser humano. Ou seja, a gente procura entender na psicologia o que é esse ser humano, quais são as características que o compõem, o mundo interno. Só que a gente está falando de um ser bastante múltiplo, diverso. Por isso, então, a gente diz que a psicologia ela é pautada nas diversas abordagens teóricas. Por quê? Porque, como a gente está diante de um objeto complexo, há variadas formas de enxergar para esse objeto. Então, há variadas abordagens dentro da psicologia que procuram compreender esse ser humano. Por isso que a gente acaba dizendo que não existe uma psicologia só, mas várias psicologias. Há abordagens, por exemplo, que procura compreender o ser humano a partir, né, do seu comportamento. Outras abordagens vão buscar compreender os seus aspectos inconscientes. Existem outras que vão lá para a percepção. Então, nós temos na psicologia uma diversidade de objetos de estudo. Só que a gente pode pensar que todas essas abordagens, elas convergem em dois pontos fundamentais. O primeiro, que a gente está estudando um ser humano que é histórico, ou seja, ele vai agregando as experiências vividas e aprendidas no decorrer do seu desenvolvimento. E esse processo de aprendizado, ele nunca para, que é o segundo ponto. A gente está em permanente mudança, em permanente transformação. E a gente tem potencial para cada vez se transformar mais. Então, a psicologia busca compreender esse ser humano nesse processo de transformação. E nós temos dentro da psicologia, além de uma variedade de campos de estudos, né, de áreas do conhecimento, a gente também tem uma variedade de campos de atuação, de áreas práticas. Certamente você já ouviu falar da psicologia clínica, por exemplo, ou a psicologia jurídica, ou a psicologia hospitalar, a psicologia escolar, tem até a psicologia do esporte, não é? E nós vamos lançar mão de uma outra área da psicologia, que é a chamada psicologia organizacional e do trabalho. Vamos ver? Essa área da psicologia, ela utiliza o conhecimento acerca do comportamento humano dentro das empresas, né? Sejam elas públicas, privadas, grandes, pequenas, modernas ou não, né? E também o conhecimento acerca da gestão de pessoas e das equipes. Então, a gente tem que a psicologia organizacional e do trabalho é um campo, né, de saber teórico e prático que procura compreender a relação que há entre a pessoa humana e o seu trabalho. E aí, nós temos que esse campo de atuações se desenvolveu no nosso país. Aliás, nós temos no Brasil, né, a ocorrência de 3 fases dessa psicologia organizacional e do trabalho. Uma primeira fase aconteceu lá na década de 1924 a 1970, a chamada psicologia industrial, que começou a surgir atrelada aos interesses das indústrias e das fábricas que estavam nascendo nessa época no nosso país, né? E nessa fase, a gente começa a ver surgir práticas que até hoje você que é da área aí de gestão de pessoas, de recursos humanos, pratica nas empresas. O recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, as condições de trabalho,
tudo acaba nascendo nessa época. Aí nós temos, né, com as mudanças, com as transformações do mundo, do cenário social, a gente também tem mudanças na estrutura das organizações. Então, mais ou menos nas décadas de 1970 a 1990, a gente tem uma mudança no cenário das indústrias, né? E a psicologia, então, passou a se envolver mais com a estrutura das organizações, com os seus setores. E a gente vê, então, surgir uma psicologia mais organizacional, inclusive uma psicologia que estava muito próxima, né, das práticas de gestão advindas das multinacionais que passaram a se instalar no Brasil. Então, a gente vê surgir aqui temas como liderança, motivação, grupos, equipes, mas, é claro, o mundo continua se transformando e nunca para de se transformar. E a gente vê mais ou menos lá na década de 1990 até os dias de hoje, uma psicologia considerada psicologia organizacional e do trabalho, que nós chamamos de POT, que é uma psicologia que tenta compreender o ser humano num cenário muito transformado. Um cenário globalizado, né, em que os países começaram a ficar muito mais próximos uns dos outros, a competitividade aumentou, se tornou mais acirrada, a tecnologia cada vez ficou mais avançada, mais sofisticada, novas formas de fazer o trabalho começou a aparecer, por exemplo, contratos temporários, informais, a terceirização, as exigências aos trabalhadores, né, começaram a ser diferentes, né? Antes se exigiam mais competências técnicas, operacionais, agora as competências elas são muito mais interpessoais, comportamentais. Então a psicologia começou a se apropriar de tudo isso para tentar entender a relação do ser humano nesse novo universo e, claro, tentar ajudar esse ser humano a se sentir bem nesse espaço, né, organizacional e também as organizações a produzirem, a desempenharem os seus trabalhos. Então, a gente tem aí na psicologia um grande aliado do comportamento organizacional. Fundamentos do comportamento humano nas organizações. Então, agora a gente vai tratar diretamente do tema comportamento organizacional. Veja lá. O que é o comportamento organizacional? A gente pode dizer que o objetivo desse campo de estudos é justamente estudar, investigar as relações humanas dentro das organizações. Você consegue perceber o quanto está bem atrelada à psicologia organizacional e do trabalho? Pois bem, então a gente tem aqui as relações humanas como, né, uma infinidade de possibilidades, né? A relação do homem com o seu trabalho, da mulher com o seu trabalho, o seu desempenho dentro da empresa, a sua produtividade, os produtos e serviços, né, que as pessoas oferecem, a qualidade desse trabalho, os grupos e as equipes. Então, são várias as temáticas que abrangem esse campo de estudos. Numa citação muito bacana do Dr. Robbins, a gente vai entender então que comportamento organizacional é um campo de estudos que investiga o impacto que indivíduos, grupos e a estrutura, vamos pensar na estrutura organizacional, tem sobre o comportamento dentro das organizações. Então, o propósito dessa área é utilizar esse conhecimento para promover a melhoria da eficácia organizacional. Então, a gente tem, né, alguns eixos importantes aqui. Então, a gente pode pensar o comportamento organizacional no seu primeiro eixo, que são os indivíduos, as pessoas, e a gente viu que cada um de nós é único, particular, ao mesmo tempo que a gente é muito semelhante uns dos outros. Então, cada indivíduo que trabalha carrega a sua história de vida, os seus valores, os seus jeitos de pensar, de sentir, de decidir. Só que esse indivíduo, normalmente, ele vai trabalhar dentro dos grupos, das equipes, e aí a gente tem um outro formato de funcionamento. Inclusive, muitos comportamentos individuais, quando em grupos, eles se modificam e que impacto que isso tem dentro das empresas. E a gente tem ainda a própria organização.
com sua cultura, com suas normas, com as suas regras, e isso é muito importante a gente compreender, porque vai impactar tanto nas pessoas quanto nos grupos, e a gente não pode esquecer da sociedade, que é esse cenário macro que acaba influenciando significativamente as pessoas, a organização, os grupos. Pense só essa pandemia que a gente está vivendo, né? A gente está passando aí por uma crise sanitária, o mundo inteiro, né, está passando por esse problema. Quantas mudanças a gente teve que fazer de uma maneira muito acelerada para que a gente pudesse se adaptar a esse novo cenário. Então, você consegue perceber como as transformações, né, culturais, as transformações humanas de um modo geral, sociais, históricas, impactam na vida das pessoas de maneira singular, nos grupos e também nas organizações. Então, a gente tem aí algumas forças essenciais que afetam o comportamento organizacional. Veja lá. Bom, nós temos, como nós falávamos, o ambiente, que não é só interno dentro das empresas, ele é também externo, estamos falando agora há pouco da sociedade, as pessoas, certamente, não só em seus comportamentos individuais, mas também quando estão unidas em grupo, a estrutura das empresas com as suas normas, regras, valores, jeitos de ser e funcionar. A tecnologia, olha que baita força que a gente tem hoje, né? A tecnologia é cada vez mais avançada, cada vez mais sofisticada, e a gente vê o quanto que a tecnologia hoje, ela modificou estilos de vida, não é mesmo? Quem aí tem crianças em casa, convive com crianças, percebe isso, né? A gente, quando era criança, a gente, né, tinha uma outra forma de se comportar, de viver a infância. Hoje, as crianças, elas são completamente, né, bombardeadas aí pelas mídias sociais, elas já sabem mexer, né, facilmente no computador, no celular, já entram na internet, né, uma nova geração, né? Por quê? Porque são impactadas por essas evoluções tecnológicas e a tecnologia, ela vem cada vez mais mostrando, né, o seu potencial. A gente percebeu aí nessa pandemia, né, quantas relações virtuais a gente estabeleceu para que a gente pudesse manter o distanciamento, que era algo que a gente precisava cumprir. Então, veja, essas forças, elas nos mostram que nós estamos em constante movimento, em constante mudança. Vamos aqui? A gente nunca para de mudar. Apesar de que a gente às vezes acha que a gente não muda, né? Você tem essa impressão de que você não muda? Né? Às vezes a gente acha, poxa, eu pareço mesmo, faz anos, mas não, você está em constante modificação, ainda que essas mudanças elas sejam graduais, elas sejam sutis, mas elas estão sempre presentes e a gente precisa lidar com as mudanças. Imagine dentro das organizações que a gente tem, né, várias pessoas, um cenário, né, todo que precisa ser observado e precisa ser planejado para que as mudanças aconteçam. No quadro, eu quero te mostrar um modelo de gestão da mudança, que é um modelo pensado pelo autor Kurt Lewin, que foi um psicólogo alemão, um importante nome da psicologia, estudou grupos, estudou liderança, em que ele vai nos apresentar o modelo da gestão da mudança. Ele vai dizer o seguinte, que a mudança, ela apresenta 3 passos que são importantes de serem observados. O primeiro é o que ele chamou de descongelamento, que é quando as velhas ideias e práticas elas vão sendo abandonadas e desaprendidas. Olha só essa pandemia. Antes a gente não usava máscara, né? A gente começou a aderir à máscara. Hoje ela é um item obrigatório. Então a gente começou a reduzir as resistências com relação ao uso de máscara, por exemplo, para que a gente pudesse aderir a essa mudança. Até que a mudança aconteceu propriamente dita, que é o segundo passo aqui da nossa gestão da mudança, também podendo ser chamado de movimento, em que
né, as novas ideias e práticas, elas são, de fato, apreendidas, né? A gente vai passando, então, a incorporar essas novas ideias e práticas advindas da mudança, até que a gente passa para a fase de recongelamento, que é quando essas novas ideias e práticas, elas são definitivamente incorporadas ao nosso comportamento, a ponto da gente fazer sem nem mesmo pensar, né? Se tornam até automáticas. Já aconteceu com você? Né, de você sair de casa e na mesma hora, cadê a minha máscara? Preciso ir de máscara. Então, a gente já entende que o processo de mudança aconteceu e a gente, então, vai incorporando essas novas mudanças. O que é importante a gente pensar? Que a mudança, se ela não for bem planejada e ainda, né, que ela seja de maneira brusca, como o que aconteceu com a gente recentemente, né, mas se as pessoas não se ajudarem, não houver aí um mínimo de planejamento, as mudanças podem gerar sentimentos muito negativos. Então, nesse sentido, dentro das empresas, olha a importância dos gestores. Eles podem ser importantes agentes de mudanças para transformar as mudanças em benefícios para as pessoas e para as empresas. Vamos falar um pouquinho da nossa prática de uma situação problema e eu quero te apresentar a nossa empresa Uniforme Z. Veja comigo. A Uniforme Z, ela atua no ramo de confecção de uniformes escolares há 15 anos e ela conta com 40 funcionários. Então você percebe que é uma empresa pequena, não é? Nós temos aqui a Marta, ela é gestora de RH e a Paula é a nossa gestora de produção. A Paula precisou contratar às pressas 3 novas costureiras para o seu setor. Apesar de serem experientes, essas novas costureiras não estavam acostumadas com os hábitos de trabalho das demais colegas. Uma dessas costureiras novas, a auxiliadora, conversava demais, falava sobre todo tipo de assunto, queria organizar as estações de trabalho do seu jeito, além de ser extremamente emotiva e sensível. Esse comportamento da auxiliadora acabou provocando descontentamento das costureiras mais antigas, que passaram a isolar as costureiras novatas. Além disso, a produtividade delas começou a cair. Então, quer dizer, até o desempenho no trabalho começou a ficar prejudicado. Diante desse relato, será que o comportamento das pessoas dentro de uma organização pode afetá-la como um todo? E há algum tipo de intervenção nesse caso que provoque mudanças e melhore a relação entre as costureiras? Pois bem, que situação desafiadora, não é verdade? E eu acredito que muitos de nós já devem ter passado por situações como essas ou semelhantes a essa, né? De a gente estar no ambiente, né, no ambiente de trabalho, pessoas novas chegarem, a gente olhar, não entender muito bem, né, não conhecer, às vezes o santo não bate, né, não é essa expressão que a gente utiliza. E aí, se você não passar por um processo de integração desses novos colaboradores, né, você acaba não conhecendo muito bem aquelas pessoas que estão ali, né, elas passam a se tornar, infelizmente, muitas vezes uma ameaça para você. Então, veja, né, o quanto que é fundamental a comunicação, ela estar muito transparente e muito fluida nesse momento. Então, a gente percebe que essas costureiras, cada uma tem os seus jeitos de ser, as suas formas de funcionar, a sua personalidade, e cada uma delas, ao expressar isso, né, demonstra como elas funcionam, como elas manifestam essas características de personalidade. Só que pelo jeito, pelo que a gente acompanhou, a auxiliadora, que é a novata, ao expressar a sua forma de ser, acabou desagradando as outras costureiras. E por que que isso aconteceu? O que faltou? Será que as costureiras mais antigas, elas estavam um pouco irritadas com o trabalho? O que a gente pode compreender de todo esse cenário? Vamos ver.
Primeiro ponto, cada pessoa possui um conjunto próprio de características que a define e norteia as suas atitudes e comportamentos. Então, a gente pode entender que cada uma das costureiras, sejam as novatas, sejam as antigas, tem a sua história de vida, a sua personalidade. E as diferenças individuais fazem com que os comportamentos sejam distintos, pois cada um de nós tem a sua história, a sua personalidade, seus valores que são únicos. Como é importante, agora chamando a atenção aqui para a Marta e para a Paula, que são as nossas gestoras, elas compreenderem esse campo de conhecimentos, elas saberem que o comportamento singular pode afetar a vivência no grupo, né, o desempenho das tarefas. Só que, por outro lado, de modo complementar, a gente tem que os estímulos do meio, né, do meio social, do grupo social, influenciam o desenvolvimento da personalidade humana. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que eu influencio o grupo em que eu pertenço, esse grupo também me influencia. Então, torna-se essencial compreender as pessoas e os grupos nas organizações como determinantes para o comportamento organizacional. Se a gente está dizendo que os estímulos do meio social influenciam o desenvolvimento da personalidade humana, a gente conclui que comportamentos podem ser aprendidos. Então, a auxiliadora e as outras novatas podem aprender novas formas de se comportar, de trabalhar. Então, olha só como é importante aqui investir no desenvolvimento de habilidades pessoais e profissionais. Talvez aqui, né, o ponto fundamental sejam as duas gestoras, a Paula e a Marta, que, né, precisariam ter observado melhor o impacto disso na vida ali daquelas costureiras e preparado, quem sabe, aí um processo de integração, preparado um momento em que essas novas costureiras pudessem ser melhor acolhidas. Então, você percebe o quanto que o comportamento humano individual pode sim influenciar o grupo e vice-versa? Então, a gente precisa ficar muito atento nesses pontos. Agora é o momento da sua dúvida. Eu quero a sua dúvida, eu quero a sua participação, a sua contribuição. Não deixe de nos encaminhar. E vamos aqui. Às vezes, você recebeu uma informação da professora de um conteúdo que a gente trabalhou e você não entendeu. Agora é a hora. Traga para nós. Quem sabe a professora pode retomar esse conteúdo ou, de repente, você quer trazer para a gente uma vivência que você teve no seu trabalho, no seu dia a dia e que tem relação com os conteúdos que a gente está desenvolvendo. Traga para nós. Eu te espero.
Querido aluno e aluna, olha, ainda não tivemos participações, mas eu espero que no decorrer de mais esse bloco da nossa aula, você possa enviar suas dúvidas, as suas contribuições, senão a aula não tem graça nenhuma. O que torna essa aula produtiva, dinâmica e rica é a sua participação. Combinado? Então vamos continuar. Vamos falar sobre cultura organizacional? Já ouviu falar sobre esse termo? Tenho certeza que sim. O que é cultura? A gente pode pensar na cultura como um conceito também muito amplo e que é estudado por vários campos do saber, como a sociologia, a antropologia, a própria psicologia, né? E a gente tem na cultura, de um modo bem resumido, um conceito que nos leva a entender como que um conjunto de regras, normas, valores, crenças torna um grupo social, né, torna esse grupo social um modo muito particular de funcionar, a ponto da gente conseguir diferenciar esse grupo de um outro grupo, né, ao qual se convive ali, né, no mesmo lugar ou no mesmo cenário social. Então, a cultura remete a esse conjunto de elementos que torna, né, aquele grupo um grupo muito particular, com um funcionamento muito particular. A organização, a empresa é um grupo social. Então, a organização também constrói a sua própria cultura. Então, o que a gente pode entender? Vamos ver. Que cultura organizacional, portanto, é o conjunto de crenças, valores, hábitos e atitudes que são compartilhados pelos membros de uma organização e que a diferencia das demais. A cultura organizacional, portanto, ela vai moldar as relações humanas dentro das organizações. É tão interessante a gente pensar na cultura e ela acaba sendo tão forte dentro dos ambientes organizacionais que quando as pessoas elas trabalham naquele lugar e elas estão lá há muito tempo, né, elas passam a afirmar o seguinte: nossa, eu sempre fiz as coisas desse jeito, nem prestava atenção que eu fazia assim. Ou seja, aquele conjunto de elementos que são muito próprios ali daquele lugar, daquela organização, acabam sendo incorporados por aquelas pessoas que estão ali, que vão refletindo justamente essa cultura. Isso vai sendo apreendido e vai sendo compartilhado pelas pessoas. Inclusive quando as pessoas chegam na organização, o que é muito importante, que elas passem a conhecer um pouquinho dessa cultura organizacional. A gente tem uma forma muito bacana de entender a cultura. Vamos ver? É através de um autor chamado Edgar Schein, em que ele vai nos explicar a cultura organizacional a partir de 3 níveis. E a gente vai comparar esses 3 níveis à figura do iceberg. Sabe o iceberg? Aquela massa gigante, né, de gelo que fica no mar? Lembra lá do filme que a gente assistiu, Titanic, né, que tinha um iceberg? Pois bem, no iceberg a gente tem uma camada de gelo que fica visível, manifesta, né, para cima do nível da água. Mas nós temos toda uma camada de gelo que fica submersa no mar. Então, quando a gente fala dos 3 níveis da cultura, o Schein ele vai descrever os seguintes: os artefatos, os valores compartilhados e as pressuposições básicas. Pois bem, o primeiro é o nível dos artefatos, que é justamente o nível mais superficial da nossa cultura organizacional, pois ele é representado por tudo aquilo que é visível, pela estrutura física, pela linguagem, pelo ritual, pelas cerimônias, pelos padrões de comportamento, pelas vestimentas, pelas normas e diretrizes, ou seja, os aspectos visíveis. Então, a gente pode comparar os artefatos com a nossa primeira camada de gelo aqui do nosso iceberg, que é aquilo que a gente consegue ver. Já o segundo nível é o que ele chamou de valores compartilhados, e perceba que é um nível que vai afundando um pouquinho mais, né? Vai se tornando um pouquinho mais profundo, que é um chamado nível intermediário da nossa cultura,
que abarca os valores, aquilo que vai sendo considerado norteador de certo e errado, definindo o modo de agir dentro daquele espaço, né? E os valores compartilhados, eles são compostos por aquelas crenças que são conscientes. As pessoas sabem o que é importante, por exemplo, para o líder, para o fundador daquela empresa, ou o que é importante seguir ou não dentro daquela empresa. A gente pode comparar aqui esse nível a essa localização aqui no nosso iceberg. Sabe aquele nível que não está nem muito para cima e nem muito submerso, que fica na fronteira dos outros níveis? Esse é o segundo. E nós temos o terceiro nível, que são as chamadas pressuposições básicas, que aí sim a gente está falando de um nível mais profundo e mais oculto da cultura organizacional. Ou seja, são as crenças básicas de base, que já está enraizado, né? E que todas as pessoas acabam compartilhando e que esses valores, essas crenças, né, acabam sendo inconscientemente traduzidos em regras implícitas, né, através das percepções, através dos sentimentos, se tornando aí para as pessoas modelos mentais de comportamento, ou seja, formas, padrões de funcionar e que as pessoas fazem de modo que elas nem percebem que elas fazem. Aí nós vamos comparar esse nível, aquela camada de gelo que fica lá embaixo, submersa no mar, e que é uma grande camada que muitas vezes a gente não consegue nem identificar. Então, de acordo com o autor, nós temos aí como conceito de cultura organizacional justamente o conjunto dessas pressuposições básicas, que são esses elementos que já se tornaram tão enraizados na vida daquelas pessoas dentro daquela organização, que as pessoas já incorporaram, já internalizaram nas suas rotinas, e elas passam a fazer daquele jeito sem mesmo perceber, né? No automático, porque elas já fazem parte daquela cultura organizacional. Então, a gente está falando aí de um conceito que é duradouro. Uma cultura organizacional não vai ser construída da noite para o dia, né? Vai depender de uma constituição. Normalmente, os fundadores daquela empresa são os responsáveis por introduzir a cultura com os seus valores. Aí, aquilo vai sendo aprendido pelas pessoas que vão chegando. As pessoas vão vendo que aquilo dá certo, vão aprendendo, né, que aquilo precisa ser compartilhado. Compartilham com outros que vão chegando, aí aquilo vai disseminando a ponto de ser daquela maneira que as pessoas funcionam. Tá aí a cultura organizacional. E claro, né, toda organização ela tem essa cultura organizacional e é importante que ela tenha, porque é uma forma de identificar aquele espaço organizacional. E como é importante as pessoas que chegam naquela empresa, elas saberem dessa cultura. Veja no quadro, nós estamos falando da socialização organizacional, ou seja, mesmo que os novos funcionários contratados estejam alinhados com os valores da organização, é imprescindível que eles sejam inseridos em um processo de aprendizagem e adaptação ao ambiente de trabalho, conhecer os aspectos daquela cultura. E esse processo, ele vai então facilitar a integração do empregado com a organização e com a equipe de trabalho. Quer dizer, né, quando uma pessoa chega na organização, é muito importante que ela seja acolhida, que ela seja integrada à equipe, né? Normalmente na área de recursos humanos a gente chama esse processo de integração. E as empresas, geralmente, elas fazem isso como uma primeira atividade daquele novo colaborador, apresentando aquele novo ambiente, fazendo com que ele se sinta acolhido. E como isso é importante, não é? É tão ruim a gente participar de um lugar onde a gente não conhece muito, né, como funciona, as pessoas. Agora, quando a gente é acolhido, quando a gente se sente parte daquele lugar, certamente a gente se sente bem e, mais ainda, a organização pode ganhar muito com isso. Vamos falar agora do clima organizacional. O que é o clima? Vamos ver aqui? A gente pode pensar que clima e cultura são dois conceitos até sinônimos, não é? Às vezes a gente acha que cultura e clima é a mesma coisa, porque sempre a gente fala de um junto com o outro.
embora sejam realmente dois conceitos que estão entrelaçados, cultura e clima são diferentes. Lembra que a cultura é aquele conjunto de elementos que torna aquele grupo social, aquela organização, um lugar muito particular, um jeito muito único de funcionar. E a cultura, ela é um fenômeno duradouro, né? Porque ela vai sendo construída gradualmente. Já o clima diz respeito, lembra a palavrinha clima, né? O clima diz respeito a como que as pessoas percebem aquele lugar, o grau de satisfação delas com relação aos aspectos daquela cultura. E aí, o clima, ele tende a ser passageiro, né? Por que passageiro? Porque a gente pode passar por mudanças. Aliás, né, o nosso cenário social sempre está mudando. Então, as atualizações vão acontecendo e aí pode ser que aquilo que antes você achava, né, que tinha um determinado clima, era complicado, depois passado o tempo, se familiarizando, né, com aquela nova etapa, você passa a se sentir muito mais confortável com aquilo. Então, o clima, ele tende a ser passageiro. Vamos entender melhor no quadro? Então, o clima organizacional é o reflexo do estado de ânimo ou do grau de satisfação dos funcionários de uma organização num dado momento. Então, como nós falávamos, por exemplo, né, a pandemia. Quantas organizações tiveram que, de uma maneira muito acelerada, mudar suas operações presenciais para o modo home office? Como é que foi isso no começo? Ai, as pessoas se sentiram preocupadas, com medo, como é que vai ser? Muitas até nem tinham familiaridade com a tecnologia. Quando passou o tempo, as pessoas começaram a entender que era necessário aquela mudança, começaram a se familiarizar, o clima, ele voltou a se equilibrar. Por isso que a gente fala que o clima, ele é passageiro, mas lembra da relação que ele tem com a cultura, né? Quando a cultura ela é uma cultura mais fechada ou uma cultura mais aberta, dependendo da cultura, o clima ele pode ser afetado. E quais são as variáveis, então, que afetam esse clima organizacional? As mudanças, como nós falávamos, a liderança, as condições de trabalho, a comunicação, os aspectos pessoais, a motivação, que é algo que é né, tão particular de pessoa para pessoa. E perceba que isso aqui são características da cultura das organizações. Por falar em motivação, existe uma associação bastante forte entre clima organizacional e motivação. Claro, quando há um ambiente agradável, né, as pessoas se sentem bem, sentem confiança uns nos outros, né, o ambiente é prazeroso, a tendência é nos sentirmos motivados e isso influencia o nosso comportamento e eficiência do trabalho desenvolvido. Existem até pesquisas que falam que quando as pessoas se sentem bem, elas produzem mais, não é? Mas o contrário também é verdadeiro. Quando a gente está num ambiente opressivo, né, num ambiente em que as pessoas não se sentem bem, num ambiente em que as pessoas têm muita sobrecarga de trabalho, não confiam umas nas outras, como é que tende a ser o clima desse lugar? Certamente um clima de tensão, de estresse, de desconfiança, né? Como que produz num clima desse? Não é verdade? Então, o clima organizacional está muito ligado à motivação das pessoas, o que, por sua vez, está muito ligado a essas características da cultura. E nós temos uma ferramenta que é possível medir o clima organizacional. Mas quando a professora fala em medir, tome muito cuidado, porque às vezes a gente acha que medir alguma coisa, a gente precisa pegar a régua, né? Não, não é essa medida que eu estou falando. É uma medida qualitativa. É uma ferramenta que vai ajudar o gestor, você, né, futuro gestor da área de gestão de pessoas, de recursos humanos, vai ajudar você a investigar qual é o nível de satisfação das pessoas com relação a determinados aspectos dessa cultura. Que instrumento que é esse? Veja lá, pesquisa de clima organizacional. Com certeza você já ouviu falar da pesquisa de clima organizacional, às vezes você até já passou por uma, quem sabe você até já ajudou a elaborar uma pesquisa de clima, não é? E uma pesquisa de clima ou qualquer ferramenta de investigação tem vários modelos. Os mais tradicionais são
né, esse que está aqui, esse modelo que eu apresento aqui para você, em que você tem algumas perguntas que são referentes aos aspectos que você quer investigar e você tem padrões de resposta que vão, né, desde o muito insatisfeito até o muito satisfeito. E aí, nessa pesquisa, você pode abranger vários fatores, como que a pessoa se sente com relação à liderança, com relação à comunicação, com relação às interações entre as pessoas, as políticas de gestão, as condições de trabalho, né? Qualidade de vida no trabalho, entre tantos outros aspectos que uma pesquisa de clima organizacional pode ajudar muitos gestores a investigar. Bom, só que existe aí um ponto muito importante, né? Numa pesquisa de clima organizacional e qualquer outra ferramenta que você busca a opinião das pessoas, você jamais pode deixar com que essas pessoas sejam identificadas. Então, é fundamental aí o sigilo, né? Você garantir a confidencialidade desse instrumento, tá? E um outro ponto também é você sempre atualizar essa pesquisa. Lembra que o clima ele é passageiro, ele vai mudando? Então, os pesquisadores, eles orientam com que os gestores possam aplicar pelo menos a cada 2 anos, para que as pessoas possam, então, né, além de trazerem as suas opiniões, elas se sentirem ouvidas, né? E o quanto que isso é importante, principalmente para os gestores, para eles saberem as medidas e as estratégias que eles podem adotar. As representações sociais e a comunicação. Pois bem, nós chegamos num tema que dá a impressão de ser muito fácil, né? A gente se comunica, ó, se eu olhar aqui para você nessa câmera aqui, você vai perceber que eu tô aqui pertinho de você, a gente está conversando, você está entendendo o que a professora está falando, a professora está usando de gestos. E se a gente pensar, então, nesse mundo tecnológico que a gente está vivendo, com as redes sociais, né, com os vários aparelhos tecnológicos, parece que se comunicar é uma coisa muito fácil. Mas não é tão simples assim. Por quê? Porque a gente está falando de relações humanas e muitas vezes o que uma pessoa quer transmitir, o outro não recebe da mesma maneira. Aliás, nós temos um conceito na psicologia social que é muito interessante, que são as chamadas representações sociais. O que isso significa? Bom, a gente já sabe que quando a gente nasce, a gente chega num mundo que já está preparado para receber a gente, não é? Então, a gente vai conviver lá com a nossa família, depois com os outros grupos, e a gente, então, vai aprendendo, né, esses elementos desse grupo social, e a gente vai passando a conviver com essas pessoas e se assemelhando muito aos modos de ser dessas pessoas. Esse aprendizado compõe as representações sociais. Vamos ver o que significa? Por meio delas, conseguimos dar significado às ideias, às pessoas, aos objetos e acontecimentos e com isso nos tornamos seres sociáveis, partilhando o nosso mundo com as pessoas que nos cercam, podendo assim administrar, compreender e enfrentar o mundo à nossa volta. Então, como assim? As representações sociais, então, elas são uma forma de conhecimento. E essa forma de conhecimento é produzida e compartilhada por um grupo social, por determinados grupos sociais. Vamos imaginar, por exemplo, que a gente tem ali uma comunidade, né, de pessoas bem simples que moram em um determinado lugar. Quando, né, alguém daquela comunidade fica doente, né, o que as pessoas fazem? Existe uma senhorinha lá naquela comunidade que é a pessoa que cultiva algumas ervas, algumas plantas medicinais, e toda vez que alguém fica doente, as pessoas procuram essa senhorinha porque acreditam que aquelas ervas, né, que o comportamento dessa senhora pode ajudar a aliviar o sofrimento daquele que está doente. Veja, é um conhecimento que foi produzido por aquele grupo, por aquele coletivo, né? Ele foi sendo disseminado a ponto que as pessoas elas vão aprendendo a pensar assim, a ser assim,
quando elas participam dessa comunidade, e mais ainda, é uma forma de conhecimento que ajuda na sobrevivência das pessoas, né? Muitas vezes as pessoas não têm acesso a hospitais e é a única possibilidade aí de aliviar o sofrimento, né? Como nesse exemplo que eu dei para você. Então a gente passa a produzir representações sociais das mais variadas, né, no mundo em que a gente vive. E é importante que a gente faça isso porque a gente torna aquilo que antes era estranho, era difícil de entender, em algo familiar, em algo que passa a fazer parte da minha vida e que eu compartilho com o outro. Como que a gente produz e como que a gente compartilha as representações sociais? Por meio da comunicação. Vamos ver. A comunicação, como nós falávamos, é um processo delicado, não é simples assim. Só que para a gente poder estudar aqui, eu vou dividir o nosso processo de comunicação em alguns elementos para nós podermos compreender. O primeiro elemento é a nossa emissora, que está aqui, ó. Essa moça que está aqui é a nossa emissora, isto é, ela vai transmitir uma mensagem, certo? Olha aí, ela passando uma mensagem para o nosso receptor. Até aí, tudo bem. Quando essa emissora, ela passa a mensagem, ela precisa pensar que essa mensagem, ela deve chegar ao receptor e, portanto, ela precisa codificar essa mensagem. Então, há um processo chamado de codificação, que é quando você torna essa mensagem uma linguagem mais acessível, uma linguagem que seja de fácil entendimento àquele que vai recebê-la. Só que aí, quando essa mensagem chega no nosso receptor, esse receptor, ele passa a fazer um processo chamado de decodificação, que é justamente interpretar a mensagem que ele recebe, e essa interpretação passa por aquilo que é da própria pessoa, pelos nossos recursos humanos, por aquilo que a pessoa sente, pensa. E a mensagem, além de tudo, ela é transmitida por um canal, que é o meio ao qual ela vai ser repassada. Então, a nossa emissora aqui está falando com o receptor. Então, o meio verbal, o meio não verbal, que são os gestos, até mesmo a linguagem brasileira de sinais, o meio virtual. Olha só o que aconteceu na nossa mensagem. A emissora disse assim: Carlos, você foi promovido. Olha o que o Carlos entendeu. Fui demitido? Meu Deus! O que vou fazer agora? Então, olha só a diferença de interpretação que o nosso receptor teve ao receber essa mensagem. Por isso que um ponto extremamente importante do processo de comunicação é o feedback, porque você precisa se certificar de que a mensagem chegou de uma maneira minimamente entendível, né, no seu receptor. Pensando na decodificação, por que isso acontece? Por que as pessoas elas recebem as mensagens de uma maneira diferente do que é transmitido? Porque tudo que a gente recebe do mundo passa pelo nosso filtro perceptivo, pela nossa percepção. E a percepção, ela se inicia através do processo de sensação, que é quando a gente toma consciência dos estímulos aos quais estamos expostos por meio dos nossos órgãos dos sentidos. Quais são eles mesmo? Olfato, paladar, visão, audição e o tato. Então, tudo que a gente recebe do mundo passa pelos nossos órgãos dos sentidos e o que vai acontecer? A partir desse momento, nós atribuímos significado. Olha aí a interpretação. Significamos as informações recebidas, relacionando-as com as experiências passadas ou atribuindo-lhes novos significados, né? Então, aquela mensagem que foi enviada para o Carlos passou pela sua percepção e ele, para fazer essa interpretação, ele buscou as suas experiências, buscou os seus recursos e ele entendeu de uma maneira completamente distorcida. E aí a gente entra num outro também elemento fundamental, as barreiras da comunicação, que são aquelas formas truncadas, né, de fazer com que a comunicação aconteça. Que barreiras são essas? A gente pode pensar aqui em 3 tipos. As barreiras pessoais, que são aquelas limitações humanas, quando, por exemplo, você está ouvindo a professora, mas está muito preocupado com um familiar seu que está doente, por exemplo, é uma barreira pessoal. A barreira física é a barreira do ambiente, a interferência do ambiente. Por exemplo, você está prestando atenção
na aula da professora, mas aí o seu filhinho acordou chorando, né? Aí junta com a pessoal também, né? Mas o som acabou te distraindo. E as barreiras semânticas são as limitações da comunicação, a língua, os símbolos, né? Por exemplo, você vai num outro lugar do mundo, num país desconhecido, não conhece a língua, é uma barreira semântica. Isso pode te impedir de se comunicar, de compreender aquela mensagem. Então, você consegue perceber como nós estamos num terreno complexo e o quanto as pessoas precisam ficar muito atentas nos processos de comunicação. Vamos voltar a conversar sobre a nossa empresa, a Uniforme Z. Então, vamos continuar ajudando essa empresa a evoluir? Veja comigo. Você se lembra do que aconteceu lá com a equipe da Paula, após a contratação das novas costureiras? A gente percebe que o que aconteceu tem tudo a ver com a comunicação, não é verdade? Então, agora a gente vai ajudar a Paula a compreender melhor o processo de comunicação com as costureiras da sua equipe. Como que a Paula pode agir para evitar comportamentos insatisfatórios em sua equipe? E o que a Paula pode considerar em um processo de comunicação eficaz? Então, vamos conversar sobre o que é importante a gente considerar nesses processos de comunicação. Primeiro, para que haja uma comunicação eficaz, é preciso um emissor atencioso e preocupado com os seus receptores. Então, aqui é necessário que a codificação seja realizada da melhor maneira possível, ou seja, né, você possa transmitir aquela mensagem com todos os detalhes necessários, com uma linguagem acessível àquele receptor, àquela pessoa que vai receber, adequada ao público que você quer falar, né? Mas, por outro lado, a gente tem também os receptores dispostos a ouvir, abertos a receber a mensagem e com empatia. Aliás, a empatia é hoje uma competência muito requisitada, né? Um comportamento que demonstre empatia faz toda a diferença, que é se colocar no lugar do outro. E no caso da nossa empresa, se colocar no lugar das novas costureiras. A auxiliadora, muito provavelmente, aquela forma com que ela manifestou, né, aqueles comportamentos dela, era a sua maneira, né, de conversar com as pessoas, de se apresentar, de dizer, olha, eu sou a auxiliadora, estou aqui. E às vezes, né, quando você não se abre para entender o que aquela pessoa traz, o seu jeito de ser, como que ela aprendeu a viver e a conviver, você acaba julgando, né? E você acaba, então, distorcendo, né, um momento, um encontro que poderia ser tão produtivo. Então, o que faltou aí no encontro com as nossas costureiras? Um bom processo de socialização, certamente. E aí nós temos uma falha das nossas gestoras, né? Elas deveriam, então, ter pensado, né, nesse processo de socialização, começar apresentando as novas costureiras às antigas, quem sabe fazendo ali um bate-papo inicial, pedindo que as antigas pudessem falar do trabalho que elas realizam para as novas, né? Ambas, não, todas ali se apresentarem, falarem de si, as expectativas das novas, como que é a convivência ali na empresa das antigas. Olha só que bacana que seria esse momento. E claro, né, um bom processo de integração, de socialização, vai trazer aí os elementos fundamentais da cultura. Quanto tempo a empresa tem no mercado, qual é o ramo de atuação, quais são as regras, horários de funcionamento, quais equipes que são formadas naquela empresa, dar um passeio ali pelos setores daquela empresa. Tudo isso vai fazendo com que as novas costureiras, né, possam sentir mais acolhidas, mais pertencentes àquele lugar e certamente fazer também com que as costureiras mais antigas possam acolher também as suas novas colegas. Então, a gente sabe a importância desse processo de socialização.
Bom, agora chegou a sua vez, né? Que é esse momento tão importante da nossa teleaula, sua dúvida. Traga para nós, né? Uma dúvida, de repente você quer trazer algo que você não compreendeu, né? Uma vivência que você teve. Vai ser muito bacana a gente receber a sua contribuição. Então, eu espero você e já voltamos. Pessoal, eu estou adorando receber as participações de vocês. Que coisa boa. Começo com Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um beijo muito carinhoso para vocês aí, viu? Como o comportamento organizacional afeta as relações profissionais, pessoal de Campo Grande, das mais diversas maneiras. Vocês conseguiram perceber que comportamento organizacional é um campo muito amplo, né, de estudos, de práticas. Então, a gente tem vários conteúdos que englobam comportamento organizacional. A relação humana no trabalho tem a ver com a cultura, que tem a ver com o clima, que tem a ver com a comunicação. Então, a comunicação organizacional, ou melhor, o comportamento organizacional, a comunicação também está ligada. Tem a ver com vários conteúdos e esses vários conteúdos colocados em prática no dia a dia afetam, né, das mais diversas formas as relações profissionais, né? Tanto de maneiras positivas, quanto de maneiras negativas, quanto de variadas maneiras, né? A gente pode pensar, por exemplo, a cultura. Como é que é a cultura dentro daquele espaço organizacional? E a cultura faz parte do comportamento organizacional. É uma empresa que tem como cultura capacitar os seus trabalhadores?
né? É uma empresa que tem como cultura levar o treinamento e o desenvolvimento? Olha só o quanto que essa forma de pensar e de ser já impacta as relações humanas, as relações profissionais. As pessoas vão querer estar ali, vão querer se aperfeiçoar, vão querer fazer o próximo treinamento, né? Ou não, às vezes as pessoas podem se sentir sobrecarregadas. Então, vai depender muito de cada cenário organizacional, mas uma coisa é certa, viu, pessoal de Campo Grande? Há impacto significativo, né, nas relações profissionais. Vamos agora para o pessoal de Ilhéus, Bahia. Um beijo muito grande para vocês. O processo de integração ocorre obrigatoriamente com todos os novos colaboradores ao ingressarem nas indústrias multinacionais, portanto, em todas as empresadas fazem a prática no dia a dia. Pessoal de Ilhéus, acho que vocês fazem uma afirmativa aqui, né? Talvez a gente não possa afirmar que todas as indústrias multinacionais, as empresas, elas promovam esse processo de integração, mas é muito provável que sim, principalmente as empresas que são muito organizadas, como vocês mesmo colocaram, né? As empresas que sabem o valor de socializar os novos colaboradores nos seus ambientes. Muito provavelmente isso é realizado sim, e é uma prática que deve ser feita porque ela pode evitar barreiras de comunicação, clima organizacional ruim, né? Pode, pelo contrário, né, fazer com que a pessoa se sinta pertencente àquele novo grupo, né? E isso a gente sabe que é tão importante. Olha lá, o pessoal de Campinas, São Paulo, beijo grande aí para vocês. O processo de comunicação dentro do espaço organizacional precisa ser feito de forma clara e objetiva. Perfeito. O que poderia ser feito quando não há esta comunicação de forma clara? Olha, pessoal de Campinas, vocês tocaram num ponto muito delicado, né? Hoje a gente vê muitas empresas que têm falhas de comunicação. O que talvez poderia ser feito? Olha, um primeiro ponto é você conhecer bem a sua organização. Por quê? Porque daí você vai poder propor estratégias de comunicação que sejam coerentes com aquele espaço e com aquela cultura organizacional. Por exemplo, reuniões que sejam mais frequentes entre os líderes, e aí os líderes poderão então, naquele momento, levar as suas necessidades, as suas demandas, as suas dificuldades, e isso pode ser repassado para as equipes. De repente, promover dentro da organização um jornalzinho ou alguma ferramenta usando aí a tecnologia para que a informação seja disseminada. Então, há várias possibilidades, ferramentas, métodos para fazer com que essa comunicação ela possa ser o mais clara possível. E não há como a gente negar a importância de ouvir o outro, porque a comunicação ela é tão complexa, porque a gente ouve o outro e acha que entendeu, né? E a gente viu o quanto o processo de decodificação personaliza o recebimento da mensagem. Então, é muito importante que o feedback esteja presente. Para que a comunicação seja mais clara e mais produtiva possível, eu preciso perguntar. O que você quis me dizer? É isso mesmo? Vamos conversar? O que é importante, às vezes são até ações simples que possibilitam com que a comunicação se torne ainda mais produtiva. Olha, adorei as dúvidas, muito obrigada a você que participou e vamos finalizar então. Para a gente recapitular, eu quero rapidamente voltar aos temas que nós trabalhamos nessa nossa primeira teleaula. Para começar aqui, falamos sobre o indivíduo, a sociedade e a organização. Fomos lá para o indivíduo, falamos da personalidade, trabalhamos um pouquinho os valores, as atitudes. Depois a gente usou um pouquinho da ciência psicológica para compreender esse ser humano que é tão complexo. E para a nossa disciplina de comportamento organizacional, a gente vai precisar muito da psicologia organizacional e do trabalho. Também buscamos compreender o comportamento organizacional propriamente dito, as forças que interferem, os processos de mudança. Nós também falamos sobre a cultura organizacional, o clima organizacional, o quanto esses dois conceitos estão intimamente ligados, mas há diferenças, né? A cultura como esse conjunto de elementos, né, que forma aquele grupo uma maneira muito particular de funcionar. O clima, o grau de satisfação das pessoas com relação a aspectos da cultura. Falamos da pesquisa de clima organizacional.
Para finalizar, falamos da comunicação, as representações sociais, o quanto que é importante estar atento aos processos de comunicação, às barreiras. E nós também ajudamos a nossa empresa, né? A Uniforme Z a evoluir e a progredir no seu trabalho. Com isso, então, finalizamos. Agradeço a sua participação. Te vejo na nossa próxima aula. Até lá!